Capítulo 1. O mal do século. Depressão ou síndrome do pensamento acelerado? Qual é o mal do século? A depressão? Não há dúvida de que a depressão abarca um número assombroso de pessoas na sociedade moderna. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, 1,4 bilhão de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão o último estágio da dor humana, o que corresponde a 20% da população do planeta. Mas, como veremos, a síndrome do pensamento acelerado, SPA, provavelmente atinge mais de 80% dos indivíduos de todas as idades, de alunos a professores, de intelectuais a iletrados, de médicos a pacientes. Sem perceber, a sociedade moderna, consumista, rápida e estressante, alterou algo que deveria ser inviolável, o ritmo de construção de pensamentos, gerando consequências seríssimas para a saúde emocional, o prazer de viver, o desenvolvimento da inteligência, a criatividade e a sustentabilidade das relações sociais. Adoecemos coletivamente. Este é um grito de alerta. Recentemente, durante minhas conferências para mais de 8.000 educadores em 2 congressos, um nacional e outro internacional, apliquei um teste rápido sobre os sintomas básicos da SPA. Pedi aos participantes que fossem sinceros e apontassem os sintomas que sentiam, porque quem não é honesto consigo mesmo, quem não tem coragem de se mapear, tem grande chance de ficar intocável, de levar seus conflitos para o túmulo. Antes, brinquei dizendo para sorrirem, pois o caso era de chorar. O resultado me deixou atônito, já que quase todos se achavam profundamente ansiosos e com sintomas psíquicos e psicossomáticos decorrentes dessa síndrome. Eles sorriam e relaxavam ao perceber que não estavam sós. Eram vítimas do que considero ser o verdadeiro mal do século. Subtítulo: O que fizemos com os filhos da humanidade? Após minha última conferência antes de pegar o voo e retornar a São Paulo, um dos patrocinadores do evento, proprietário de uma grande escola de ensino fundamental, médio e universitário, com milhares de alunos, pediu-me insistentemente para visitar a instituição. Eu tinha 20 minutos. Vendo seu enorme interesse, atendi ao pedido. Como não queria só fazer uma visita formal, mas dar uma contribuição, solicitei que escolhesse algumas classes de alunos para os quais eu falaria brevemente sobre certas funções complexas da inteligência, sobre o eu como gestor da psique e sobre como a síndrome do pensamento acelerado compromete o desempenho global do intelecto. Rapidamente, os professores e coordenadores se organizaram e resolveram indicar as classes do 3º ano do ensino médio. Dou aulas de pós-graduação e para profissionais de diversas áreas e raramente tenho a oportunidade de estar com alunos tão jovens. Comentei com eles sobre as janelas killer ou traumáticas, sobre as quais tratarei mais adiante, que contêm ciúme, timidez, fobias, insegurança e sentimento de incapacidade, e cujo volume de tensão pode bloquear milhares de outras janelas, impedindo o eu de acessar dados e dar respostas inteligentes nas provas escolares e nas provas da vida. Disse que, ao longo da história, muitos gênios foram tratados como os deficientes mentais por professores que nunca estudaram a teoria das janelas da memória e as armadilhas das zonas killer nos bastidores da mente. Ao falar para aquela plateia, sabia que, em todo o mundo, os jovens raramente viviam o sonho de Platão, o prazer de aprender, de Paulo Freire, ter autonomia, opinião própria, de Jean-Paul Sartre, ser dono do próprio destino, de Freud, um ego que vive o princípio do prazer com maturidade, de Viktor Frankl, um ser humano em busca do sentido existencial, e o meu sonho, o desenvolvimento de um eu maduro, capaz de proteger a emoção, gerenciar pensamentos e trabalhar outras funções complexas da inteligência para aprender a ser autor da própria história. Os professores reclamam que os alunos estão cada vez mais agitados, ansiosos e alienados. Mas toda mente é um cofre. Não existem mentes impenetráveis, e sim chaves erradas. Usei a chave correta. Toquei o território da emoção daqueles alunos e os estimulei a viajar para dentro de si mesmos. Não se ouvia uma mosca enquanto eu falava. Após minha breve exposição, indaguei-lhes sobre os sintomas da SPA que porventura vivenciavam. A grande maioria levantou a mão afirmando sentir dores de cabeça e musculares. Foi surpreendente.
Quase todos também acenaram positivamente quando perguntei se acordavam cansados, sentiam-se irritadiços e intolerantes a contrariedades, sofriam por antecipação, tinham déficit de concentração e de memória. A proprietária da escola, muito sensível, bem como os professores presentes, ficaram estarrecidos. Não imaginavam que a qualidade de vida dos seus alunos estava na lama. Muitos eram ricos, mas viviam como miseráveis nos solos da sua psique. Por fim, fiz a última pergunta. Dessa vez fui eu quem ficou com a voz embargada e os olhos lacrimejantes. Indaguei quem tinha algum tipo de transtorno do sono e, mais uma vez, muitos levantaram a mão. Esses jovens estavam na plenitude da vida, porém viviam entrincheirados, guerreando no único lugar onde temos de fazer uma trégua absoluta, a cama. O sono é vital para uma mente equilibrada, produtiva e saudável. Eu parei, olhei para os professores e perguntei: o que estamos fazendo com os filhos da humanidade? Não me contive. Afirmei que, apesar de os professores serem os profissionais mais importantes da sociedade, o sistema educacional clássico está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade estressante, pois leva os alunos, da pré-escola à pós-graduação, a conhecer milhões de dados sobre o mundo em que estamos, mas quase nada sobre o mundo que somos, o planeta psíquico. A educação clássica muito raramente ensina aos estudantes as ferramentas básicas para que aprendam, desde a mais tenra infância, a habilidade de filtrar estímulos estressantes, proteger a emoção, gerenciar seus pensamentos, pensar antes de reagir, ser resiliente e, desse modo, alicerçar o eu como gestor psíquico e aliviar, pelo menos um pouco, os graves sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Muitas escolas nas Américas, na Europa, na África e na Ásia podem formar técnicos com maestria, mas têm um débito enorme na formação de pensadores capazes de desenvolver mentes livres e emoções saudáveis. Infelizmente, em todo o mundo, neurologistas, psiquiatras e psicopedagogos estão fazendo diagnósticos errados. Ao verem um jovem desconcentrado, irritadiço, inquieto, com baixo limiar para frustração, diagnosticam como hiperatividade ou transtorno do déficit de atenção em vez de SPA. Os sintomas são semelhantes, mas as causas e as abordagens são distintas. Esse assunto será comentado adiante. Subtítulo: um eu maduro ou imaturo. Vivemos na idade da pedra em relação aos papéis do eu como administrador da psique. De quanto em quanto tempo fazemos a higiene corpórea? Tomamos banho? A cada 24 horas? E a higiene bucal? A cada 4 ou 6 horas? E a higiene mental? Por exemplo, quanto tempo temos para intervir quando somos invadidos por um pensamento perturbador, uma ideia autopunitiva, um estado fóbico? No máximo, 5 segundos. Usando a metáfora do teatro, o nosso eu, que representa a nossa capacidade de escolha, deve sair da plateia, entrar no palco da mente e fazer a higiene de modo rápido e silencioso enquanto está se processando o registro na memória da experiência angustiante. Como? Impugnando, discordando, confrontando, como um advogado de defesa faz num fórum para proteger o réu. Mas nosso eu é lento demais. Não é educado para administrar a psique. Ele grita no mundo de fora e se cala no território psíquico. Faz, normalmente, o contrário do que deveria. A grande maioria das pessoas dirige carro, mas não aprendem a dirigir as próprias emoções, reações e pensamentos. Vivemos numa sociedade superficial e estressante, que todos os dias nos vende produtos e serviços, porém não nos ensina a desenvolver um eu gerente, maduro, inteligente, cônscio dos seus papéis fundamentais. Como está o seu eu? O cárcere psíquico é capitaneado por doenças psicossomáticas, depressão, discriminação, violência escolar, dificuldade de transferência do capital das experiências, síndrome do circuito fechado da memória, síndrome do pensamento acelerado, culto às celebridades e padrão tirânico de beleza. Tais cárceres são evidências da crise do gerenciamento do eu. Com frequência, comento com meus alunos pós-graduandos em psicanálise e psicologia multifocal
que uma das tarefas mais nobres e relevantes do eu é mapear, esquadrinhar nossos fantasmas e reeditar nossas janelas traumáticas. De outro modo, podemos fazer parte do rol dos que falam sobre maturidade, mas são verdadeiros meninos no território da emoção, pois não sabem ser minimamente criticados, contrariados e, além disso, têm a necessidade neurótica de poder e de que o mundo gravite em sua órbita. Certa vez, perguntei a executivos das 50 empresas psicologicamente mais saudáveis do país: quem tem algum tipo de seguro? Todos responderam que tinham. Em seguida, indaguei: quem tem seguro emocional? Ninguém arriscou levantar a mão. Foram sinceros. Como podemos falar de empresas saudáveis sem mencionar os mecanismos básicos para proteger a emoção? Só fazemos seguro daquilo que nos é caro, mas, infelizmente, a mais importante propriedade tem tido um valor irrelevante. Em geral, esses profissionais são ótimos para a empresa, mas carrascos de si mesmos. Acertam no trivial, mas erram muito no essencial. E eu? E você? Ainda que possamos dizer que a mente humana é a mais complexa de todas as empresas, a única que não pode falir, infelizmente, é a que vai com maior facilidade à bancarrota pelos descuidos inadmissíveis com que a tratamos. Ela não pode ser terra de ninguém e ficar vulnerável a todo o estímulo estressante. Sua emoção tem seguro?